Senhor, nós estamos unidos como a família de Teus filhos, na Sua presença nesse instante, para pedir que o Senhor, mais uma vez, esteja do nosso lado, nos auxiliando no caminho do conhecimento, da descoberta e da prática da verdade em nossa vida. Tua palavra diz que a verdade tem poder de libertar. Nós precisamos de libertação. Muitas pessoas precisam de libertações em níveis diferentes da vida, eu não sei quais. O Senhor conhece cada pessoa que agora está aqui unida comigo nesse momento de estudo da Tua palavra. Eu peço que o Teu Espírito, que nos sonda, que conhece a realidade de cada um de nós, venha nos ensinar, venha nos mostrar o que precisa ser transformado em nossa vida à luz do conhecimento da verdade que vamos receber no programa que vamos compartilhar e viver e aprender agora. Esteja entre nós, esteja conosco, é o que nós te pedimos, em Teu nome, Senhor. Amém. Amém. O tema de hoje é um tema importantíssimo, porque ele lida com aquilo que diz respeito a todos nós, a verdade sobre o poder dos cultos e das religiões. Religião tem poder ou não tem, gente? Tem poder ou não tem? Religião tem poder de influência, a religião tem poder de moldar pensamentos, a religião tem o poder de influenciar pessoas. E quando a gente fala sobre o poder da religião, sempre nos vem na mente as ideias mais absurdas que já aconteceram com respeito a seitas, a grupos religiosos que fizeram história por conduzirem pessoas às práticas mais absurdas e mais enlouquecidas, mais ensandecidas. Quando fala de poder de cultos e de religiões, nos vem na mente David Koresh, né? Aquele camarada lá que se matou com uma série de gente, Jim Jones e outras pessoas assim. Mas eu não quero levar vocês a considerar esses exemplos absurdos do poder que o culto e que uma religião possui. Eu quero levar você hoje a considerar uma outra realidade. E o livro de Daniel vai nos levar hoje a aprender e a discernir o que é a religião saudável, o que é a religião verdadeira, o que é a religião que nos enobrece e qual é a religião que nos afasta daquele objetivo inicial de Deus. Vocês já viram essa figura simpática desses 3 macaquinhos? Conhecem essa figura já? Já viram já, né? O que essa figura transmite para a gente? Qual é a ideia que ela nos dá? Quando eu vejo esses 3 macaquinhos, isso aqui nos dá, pelo menos para mim, não é? Isso para mim é o símbolo da alienação total, não é? É de uma alienação que pode ser voluntária ou involuntária, mas ela carrega um sentimento de eu não quero saber, se eu sei eu quero fazer de conta que não sei, e se eu sei e faço de conta que eu não sei, também não quero falar, não é? Eu não sei, eu não vejo, eu não quero saber, eu quero ficar vivendo a minha comodidade daquilo que eu conheço. Hoje em dia, muita religião produz esse tipo de sentimento nas pessoas, de alienação total, de fechamento da realidade. Em vez de conduzir a verdade, tranca as pessoas num mundinho de fantasia. O capítulo 3 do livro de Daniel nos mostra esse poder de alienação que a religião possui. A religião pode não produzir você um David Koresh, ou pode fazer com que você não siga um Jim Jones da vida, mas ela pode te fechar numa realidade que te coloque longe daquilo que Deus queira que você viva para a sua vida. Eu quero convidar você a ler junto comigo Daniel capítulo 3. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Nós vamos acompanhar a leitura desse texto hoje. Daniel capítulo 3 vai ser a base da nossa reflexão. Daniel 3, do verso 1 em diante. A palavra de Deus diz assim. Daniel capítulo 3, do verso 1 em diante. A palavra de Deus diz assim. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e
todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que se não prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. E quem eram esses homens? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, e aqui ele repete toda aquela parafernália musical que ele havia preparado ali, não é? E ele diz assim: vocês estão prontos agora para prostrar-vos e adorar a imagem que fiz? Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar-vos das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu queria ler com vocês até aqui esse texto. O texto é longo e eu não preciso ler o capítulo todo. A história aqui é fácil da gente poder entender. No programa anterior, nós vimos que Nabucodonosor havia tido um sonho, e ele teve um sonho de uma estátua, e aquela estátua era uma estátua mesclada, uma estátua de metais variados, e ela representava cada época da história. E, como eu disse para vocês, o capítulo 2 é um dos capítulos mais conhecidos do livro do profeta Daniel, e é uma das interpretações de profecia que são mais familiares a todos aqueles que compreendem um pouquinho da profecia bíblica. Então não há muita novidade naquela interpretação do capítulo 2 do livro de Daniel, como nós fizemos no nosso último programa. O que acontece é que logo depois, e esse logo depois não se dá no dia seguinte, alguns anos se passam, e Nabucodonosor sucumbe a esse surto babilônico, não é? Eu disse para vocês que Babilônia é uma filosofia, é um espírito, lembram disso que eu disse para vocês? Que nós devemos encarar Babilônia como sendo isso? Ele sucumbe a esse surto babilônico e ele resolve mudar a história. Se na história original, revelada por Deus, Babilônia era a cabeça de ouro, e depois dele outros reinos viriam, e depois dele outros impérios apareceriam, e Deus conduziria a história até implantar o reino eterno do Filho dele aqui nessa terra, ele resolve mudar a história por suas próprias forças. E Nabucodonosor, ele resolveu se autenticar numa imagem, que não tinha só a cabeça de ouro. A imagem era toda de ouro ela mesma. A imagem foi levantada
na província de Dura, no estado, na planície de Dura, melhor dizendo, na província de Babilônia. E pela descrição que nós temos ali, ela não era uma imagem assim como um formatinho humano certinho. Ela parecia mais um obelisco, pelo tamanho que ela tinha. Alguns dizem que ela media aproximadamente 3 metros assim de base e 30 de altura. Nós não sabemos direito ali, há algumas diferenças nesses cálculos dos côvados, das medidas bíblicas. Mas ela parecia mais ou menos um obelisco. E talvez essa fornalha que nós vemos aqui, descrita no texto, ficaria ali pertinho ou até mesmo embaixo da própria imagem. Para aquele que não adorasse a imagem, automaticamente seria lançado ali naquela fornalha de fogo, ardente, né, para ser executado. Nabucodonosor levanta essa imagem. E o que ele queria dizer com isso? Se Deus tem o controle da história, e se Deus diz que meu reino é passageiro, eu digo o contrário. Eu digo que a história está na minha mão. E que eu, Nabucodonosor, sou rei e serei rei, e que Babilônia durará para todo o sempre. Ele muda a história. Ele dirige o curso de acordo com a vontade dele. E ele agora quer determinar o que vai ser. E ele quer unificar todos diante desse espírito de se levantar contra Deus. E vocês percebem que isso aparece constantemente na história de Babilônia, não é mesmo? A humanidade toda unida, ou pelo menos uma tentativa de unir a humanidade em projetos humanos contra Deus. E é isso que ele faz. Ele levanta a sua imagem e embaixa o decreto. Aquele que, ao ouvir a música, não se prostrar e não adorar a imagem levantada, seria lançado na fornalha de fogo ardente. E a história toda é registrada para nos contar que 3 dos hebreus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, no momento em que a música soa, no momento em que aquele culto acontece, no momento em que todos aqueles que foram convocados para aquela adoração litúrgica, que não era simplesmente um culto, aquilo era uma forma de mostrar fidelidade ao poder estatal de Babilônia. Há aqui uma mescla, porque essa imagem, ela não representa apenas uma imagem litúrgica, uma religião. Essa imagem, ela representa o poder político também de Babilônia. Porque Babilônia, cabeça de ouro, é o material todo ali daquela estátua, não é mesmo? Babilônia está representada ali. O reino de Nabucodonosor está representado ali. Então há uma fusão de 2 poderes, o poder político e o poder religioso, misturado numa realidade só. Então aquele que se prostra diante do poder do Estado e se prostra diante do poder da religião de Babilônia. No momento que a música tocasse e que o ritual todo seguisse da forma como ele havia sido estipulado, todos deveriam se prostrar. Eu não sei quem se prostrou com um coração devoto, eu não sei quem fez aquilo simplesmente como um gesto mecânico, mas eu sei que a maioria fez. E a Bíblia só fala que 3 não fizeram. Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aquilo despertou uma fúria tremenda no rei, porque foram dizer para o rei, olha, os caldeus, os babilônicos, o senhor não deixou um decreto claro que aquele que não se prostrasse diante da imagem seria lançado no fogo? Pois é, porque tem 3 judeus, e eles usam aqui com essa expressão com um sentido muito pejorativo, né, e bem discriminatório. 3 judeus estão aqui e eles não resolveram obedecer o seu decreto. Muito pelo contrário. Eles se recusaram a se prostrar diante da sua imagem. E Nabucodonosor, furioso, chama os 3. E reconhece nos 3 Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles que haviam sido sábios e que haviam passado pelo teste ali do capítulo 1, como nós havíamos estudado. E ele ainda quer dar uma chance para eles. Quer dizer que vocês não adoram os meus deuses? Se vocês ouvirem de novo o som da música, como eu havia estipulado, e todo o ritual começar, vocês não vão se prostrar diante da estátua? E eles dizem que não. Vocês não têm medo do que eu posso fazer para vocês? Vocês vão parar lá na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? E o sentimento de fé desses homens é traduzido nessa frase. Nós cremos que Deus pode livrar. Mas se Ele não nos livrar, é opinião e decisão dEle. Mas nós não vamos contradizer a verdade do íntimo do nosso coração. Nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem. E o resultado, meus irmãos, é que o decreto é baixado. E eles são lançados na fornalha de fogo. E diz a Bíblia que Nabucodonosor, na ira dele tão grande, e naquela ira, né, envaidecida do rei, ele manda aquecer aquela fornalha 7 vezes mais, que até aqueles que lançaram os hebreus no fogo foram queimados e morreram também.
Eles são lançados na fornalha. E lá eles vão. E diz o texto ainda que quando Nabucodonosor estava expectante, olhando para ver aqueles 3 virarem churrasquinho e carvão, ele olha na fornalha e ele percebe algo sobrenatural acontecendo. Porque o que acontece ali? Ele olha para aquela fornalha e ele vê não só 3. Ele diz assim: nós não lançamos 3, mas nós estamos vendo quantos? 4. E um deles se assemelha ao Filho dos deuses. Ou na linguagem aramaica, ao Filho de Deus, ao Filho de uma divindade. Um deles é um ser divino, andando ali no meio do fogo. E diz que eles passeavam no meio do fogo, eles andavam no meio do fogo. Nabucodonosor, na hora, ele tira os 3 do fogo, e a multidão se reúne em torno deles ali. E diz que nem cheiro de fogo havia na roupa daqueles homens que foram lançados na fornalha. Não tinha nem cheirinho de queimada, não tinha nem cheirinho de carvão. Eles estavam intactos. E ele olha ali e fica convencido do poder do Deus dos céus. Essa história tem muita coisa para a gente hoje. Parece até uma historinha inventada, né? Parece até uma coisinha assim, uma fábula, uma lenda, um mito. Quem pode sobreviver ao fogo? Quem pode sobreviver à fornalha? Eu tinha muita coisa para poder falar para vocês a respeito disso hoje. E é claro que quando nós estamos aqui, e eu diante de vocês aí que estão assistindo, há todo um preparo daquilo que vai ser dito, daquilo que vai ser falado. Mas no meu coração hoje eu resolvi falar de uma outra coisa, ao preparar esse tema aqui para trazer para vocês. Porque como o tema é a verdade, eu quero ser sincero com a verdade do Senhor. E eu quero falar desse tema, desse assunto, da verdade, do poder dos cultos, das religiões, mas de uma forma diferente daquela que eu havia inicialmente planejado. E por quê? Porque dentro desse texto, do capítulo 3 de Daniel que nós lemos, há muitas coisas que devem ser aprendidas e devem ser discernidas, guardadas no nosso coração, para a nossa vida. Essa história não é uma história mítica, essa história aconteceu. E essa história traz uma verdade prática para a nossa vida hoje. Porque você pode ficar admirado com o poder de um Deus que livra homens do fogo, você pode ficar indignado com a fúria vaidosa de um rei que, porque simplesmente alguns não se adequaram às exigências litúrgicas dele, foram lançados no fogo. Mas o que isso tem para a nossa vida hoje, nós que vivemos essa nossa realidade? O que isso fala para mim? O que isso fala para você? Fala muita coisa. Porque aqui nós estamos vendo uma sessão de culto babilônico. E o que é Babilônia? O livro do Apocalipse, para vocês terem uma ideia, se apropria dessa história de Daniel capítulo 3 e mostra que no final dos tempos, essa realidade babilônica seria elevada a um nível tamanho, de uma proporção tão grande, que tomaria conta da humanidade e seria revelada em níveis mundiais. Para vocês terem uma ideia, o Apocalipse 13 nos descreve o poder final usando a linguagem de Babilônia. Por quê? Porque nessa estátua que nós vemos aqui, há algumas coisas interessantes. Vocês perceberam a medida da estátua? O que o texto aqui nos diz quando nós lemos no comecinho do capítulo 3? O comecinho do capítulo 3 nos fala das medidas da estátua. Diz que Nabucodonosor fez uma imagem que tinha quantos côvados de altura? 60. E quantos côvados de largura? 60 de altura e quantos de largura? 6. O número sagrado para a Babilônia era o número 6. O sistema babilônico era um sistema hexagesimal. O que significa isso? É baseado no 6. Nós herdamos do sistema babilônico a forma de poder medir o tempo e o espaço. Por exemplo, o nosso minuto é medido em quantos segundos? 60. A nossa hora é medida em quantos minutos? 60. Nós medimos o espaço também, 360 graus, 180, não é? O sistema hexagesimal é usado para se medir o tempo e o espaço, e isso é a herança da sabedoria babilônica, do esquema deles poderem medir isso, porque 6 era um número sagrado para ele. Cada deus do panteão babilônico tinha um número. E o panteão babilônico, que é a soma de todos os deuses, também tinha um número. E sabe qual era o número de todos os deuses? O número maior da exposição da divindade babilônica? 600.
Então aqui nós temos presente o que na estátua de Nabucodonosor? 666. Esse número é conhecido ou não é conhecido? 666. E prova é que aquela estátua não era simplesmente um símbolo de uma devoção ao rei ou ao Estado, que o próprio Nabucodonosor, no versículo 14 do capítulo 3, quando conversa com Sadraque, Mesaque e Abidnego, diz assim: vós não servis a meus deuses, porque aquela estátua era uma forma de adensar e condensar toda a religião babilônica numa coisa só. Então a soma da religião com o poder civil e estatal era aquela imagem que ele havia levantado. E isso tudo é o quê? 666. Esse número aparece no livro do Apocalipse. E por isso que eu disse para vocês que essa história representa muito mais do que uma história, uma linguagem mítica ou uma fábula. Pelo contrário, ela aconteceu. E ela traz verdades hoje para nós, porque o Apocalipse fala que esse espírito Nabucodonosor babilônico vai se repetir na história. E o Apocalipse diz assim, usando a linguagem de Daniel capítulo 3, falando do futuro, nos diz o seguinte, Apocalipse 13, lhe foi dado comunicar fôlego ao quê? A imagem, a palavra imagem é usada aqui, a imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Não é a mesma coisa que acontece lá em Daniel capítulo 3? Aqueles que não adoram a imagem, morrem. Aqueles que não adorassem a imagem da besta, seriam mortos. A todos, pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, da mesma forma como o culto que Nabucodonosor havia colocado ali no capítulo 3. A todos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número do quê? É número de homem. Engraçado, gente. Engraçado não, isso aqui não é engraçado. Pelo contrário, isso aqui não é coincidência. Quando nós vemos o relato de Gênesis da criação, em que dia que o homem foi criado? Em que dia que ele foi criado? No 6º dia, não é mesmo? 6 é número do homem. 6 é número do homem. E o 6 era o número sagrado da Babilônia. E lembra que eu falei para vocês que Babilônia representa todo o espírito religioso que centraliza a ação no homem e que destitui Deus de ser a fonte principal da graça, do poder que atua e que realiza na vida de cada um de nós. Mais uma vez a gente vê isso aqui acontecendo. E diz assim, o número da besta é número de homem. E o Apocalipse diz, ora, esse número é 666. Muita gente tem calculado esse número, e eu não vou aqui ficar falando hoje sobre o 666, porque a nossa série não está focalizando o Apocalipse. A nossa série, a verdade, está usando como base o livro do profeta Daniel. Vocês já assistiram a série feita com o pastor Fernando Iglesias, chamado Caminho. Vocês estão assistindo agora a série A Verdade. Como a vida a Deus pertence, nós não sabemos se haverá a série A Vida. Talvez possa existir a série A Vida falando do Apocalipse, não é mesmo? Mas a nossa série hoje aqui não fala sobre o Apocalipse. Então eu não vou entrar nos detalhes aqui desse número 666. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Esse número não é simplesmente um cálculo. Não é simplesmente uma conta. Muita gente faz continhas e cálculos para querer saber quem é o anticristo, não é assim? O número do anticristo. Qual é o número do anticristo? O povo fala, 666 é o número do anticristo. E o que é ou quem é o anticristo para a gente? A figura popular do anticristo é a figura de um ditador mundial que vai comandar e dominar a humanidade, perseguir cristãos, acabar com todo mundo e instituir o inferno na terra. Essa é a figura popular. E em algum momento na história, esse homem vai aparecer. Chegaram até a dizer aí que o coitado do Obama era candidato ao anticristo, coisa assim do tipo, né? Porque viram toda aquela manifestação mundial de aprovação à eleição do Obama, que ele até foi candidato, coitado, sem saber. Né? Não só o presidente dos Estados Unidos, candidato a ser anticristo também. Né? Mas tem muita gente que tem essa ideia. O número 666 pode ser calculado, sim, claro, a Bíblia fala calcule.
Mas ele simboliza muito mais do que um cálculo, ele simboliza um poder, uma realidade, uma filosofia. E por que eu digo isso para vocês? Porque o próprio Apocalipse, no capítulo 15, verso 2, diz assim, que João, quando vê os salvos, ele viu os salvos como que um mar de vidro mesclado de fogo. E diz que ele viu ali os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Os salvos são aqueles que venceram a imagem da besta e venceram o número do nome dela. Agora eu pergunto a vocês, eu posso vencer um número? Eu posso vencer uma conta? Eu posso vencer um problema, né? Se eu conseguir solucionar aquele problema calculando o resultado dele. Eu posso achar ali, né? Como diria o famoso Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, aquela problemática tem a solucionática, né? Algum desses futebolísticos aí que diz esse negócio, né? Eu posso encontrar a solução de um problema, mas o número, o nome da besta simboliza muito mais do que um cálculo. É uma filosofia de vida, uma filosofia de poder. Porque aqui, no capítulo 3 de Daniel, nós vemos o que é o culto de Babilônia. O que é o culto de Babilônia? A religião de Babilônia. A religião de Babilônia é uma religião burocrata, porque você vê ali os prefeitos, os governadores, você vê ali os sátrapas, você vê ali as autoridades presentes. É uma religião mecânica, é uma religião sem vida, é uma religião que ela está ali para cumprir uma liturgia. É uma religião que ela é estipulada e ela tem como objetivo clonar todas as pessoas para que elas não pensem, para que elas não questionem, para que elas não sintam, para que elas simplesmente de forma mecânica atuem de acordo com aquilo que foi estipulado previamente. Essa é a religião babilônica. Esse é o espírito babilônico. Esse é o espírito 666, que centraliza tudo no homem e faz com que o homem, sendo o centro de tudo, tenha a tendência de comandar, dominar, estipular aquilo que deve ser pensado, vivido e sentido pelos outros. Mas ao mesmo tempo que ela é uma religião mecânica, ao mesmo tempo que ela é uma religião sem vida, ela também é uma religião essencialmente emocional. Porque é ao som da música que todos se prostram. E todos nós sabemos que a música ela tem um poder muito grande nas emoções do ser humano. Tem ou não tem? Nós louvamos a Deus aqui antes de começarmos esse estudo. Nós cantamos, vocês aqui cantam. Você que está nos assistindo gosta muito de ver os clipes, né? Nós temos aqui a Glauce sentadinha aqui, Glauce Caixinha de Música, né? A Glauce mesmo, ela apresenta um dos programas mais assistidos da TV Novo Tempo, porque fala de música. E música ela mexe com as nossas emoções. Culto babilônico é um culto emocional. É um culto baseado na emoção. Mas é uma emoção sem vida, destituída da verdade, é uma emoção que é um fim em si mesmo. Religião e culto têm poder sobre nós? Tem. Mas muitas pessoas hoje estão participando de cultos e de religiões, emocionais ou não, vazios da presença verdadeira de Deus. Cultos burocratizados, cultos estipulados, liturgias fixas, mas que não conduzem ninguém a lugar nenhum. Muitas pessoas procuram o anticristo em algum lugar, ou tentam desvendar quem é o anticristo, mas estão se esquecendo de ver que elas estão se endiabrando a si mesmas na presença de Deus. É duro ouvir isso que eu estou dizendo para vocês? Você acha que eu estou exagerando? Mas isso é a verdade, meus irmãos. Porque de acordo com a palavra de Deus, quem não adora com consciência vira isso. Totalmente alienado. Fica totalmente alienado de si. E a própria Bíblia diz, em 1 João capítulo 2, verso 18 e verso 24, onde é o nascedouro do anticristo. Ele diz assim, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Onde nasce o anticristo? Onde é que nasce o anticristo, irmãos? Ele nasce no nosso meio. Onde que Lúcifer nasceu? No céu, ele foi criado por Deus. Mas onde que o diabo nasceu? No inferno? Foi na presença de Deus.
O ser que está na presença de Deus, mas não deixa Deus estar na presença íntima do seu ser, fica endiabrado, vira diabo. Anticristos têm surgido no nosso meio, porque nós temos participado de cultos mecânicos, litúrgicos, sem vida. E essa é a religião babilônica. Não importa qual é a sua denominação, não importa qual é a sua religião, você pode estar contaminado por esse espírito babilônico, mesmo conhecendo aquilo que doutrinariamente se chama de verdade. Adorar a Deus de forma mecânica, sem vida, vai te tornar um ser cínico, hipócrita. E sabe qual é o resultado disso? É aquele sentimento que você nutre no seu coração de que você é melhor do que os outros. É o sentimento de que você, por conhecer a verdade, se torna superior àquele que não conhece. É o sentimento de que você, agora, por ter o conhecimento e informação privilegiada, se transformou num ser mais próximo de Deus do que aquele que não tem, do que aquele que não conhece. É aquele sentimento de olhar para o outro e julgar o outro inferior a você. E foi isso que aconteceu ali. Olha, rei, alguns aqui não estão obedecendo. E manda para o fogo aquele que é diferente. Manda para o fogo aquele que não obedece aos padrões. Manda para a fornalha aquele que não pensa como a gente pensa. Manda para a fornalha aquele que não é clonado como nós estamos clonando aqui. Porque Babilônia quer fazer isso. Babilônia não quer fazer com que você tenha direito de pensar. Babilônia quer fazer com que você seja colocado dentro de um molde e a sua cabeça seja direcionada e conduzida longe do conhecimento libertador da verdade do Senhor Jesus. Os anticristos têm surgido no nosso meio. Os anticristos têm surgido no meu coração. Eu posso estar me transformando num ser anticristo. Sabe o que significa a expressão anticristo? A gente pensa que anticristo é aquele que é contra Cristo. Mas a preposição grega anti significa no lugar de. Aquele que está no lugar de Cristo. O convite de Jesus é que você se transforme nele, seja semelhante a ele. O convite de Jesus é que você se una a ele. A oração de Jesus ao Pai foi que todos nós nos uníssemos, para que ele, no Pai, que é um, se transforme em um conosco e haja perfeita unidade entre nós, aqui com ele. O que nós chamamos de santificação, eu posso chamar num processo de cristificação, porque Cristo quer se transformar em um com você. Ele quer que você se transforme como Ele. Ele quer que a mente dele se desenvolva em você. Mas há dois caminhos para você se transformar como Jesus. Ou pelo caminho da união com Ele, vivendo, pensando, sentindo, sendo transformado pelo Evangelho. Ou então num caminho artificial, usurpando de Deus aquele que é o lugar de Deus na sua vida. E esse é o caminho do anticristo. É por isso que quando Jesus se refere aos que são filhos do diabo, ele diz dessa forma no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Ele diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há o quê? Não há verdade. Se não há verdade, há o quê? Há filhos do diabo, é o que ele está dizendo aqui. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E a gente olha para esse texto e pensa só na informação da doutrina. Então, se eu não aceitei a informação da doutrina, eu sou filho do diabo. Mas o que Jesus está falando aqui não é isso. Quando você lê o contexto do capítulo 8 do Evangelho de João, sabe para quem Jesus está dizendo isso? Ele não está falando isso para aqueles que rejeitaram a mensagem dele. Ele está falando isso para os judeus que creram nele. Para os judeus que creram nele, ele disse: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. E aí começa uma série de discussões ali naqueles que haviam acreditado em Jesus, e ele chegou à seguinte conclusão: vocês dizem que creem em mim, mas vocês não querem estar unidos a mim, vocês não querem praticar a minha palavra, vocês não querem viver a minha verdade. Sabe por quê? Porque vocês são do diabo, que é vosso pai, e vocês querem satisfazer o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. A verdade, ela te aproxima de Deus, ou a rejeição dela vai te transformar num ser completamente distante da vontade do Senhor. O Espírito 666,
que é o espírito do homem se deificar, que é o espírito do homem se colocar no lugar de Deus, pode estar no coração de muita gente, pode estar no coração de pessoas aqui que estão me ouvindo, pode estar no coração de vocês que estão nos assistindo, e Deus quer te livrar disso. Por isso que essa verdade hoje, que pode parecer dura, está chegando até você. Porque Ele quer que você compreenda isso. Ele quer que você entenda isso. Hoje em dia, nós vivemos esse poder massificante da religião, e as religiões hoje tendem a nos clonar, não é? Tem que ser todo mundo igualzinho, tudo certinho, não é? Tudo ali, não é mesmo? As denominações parecem times de futebol. Todo mundo usa os seus uniformes. Você percebe que fulano pertence a um grupo pelo jeito dele falar, pelo jeito dele ser, e fica uma disputa para ver quem que é melhor que o outro. Tudo isso é vaidade. O conhecimento da verdade do Evangelho de Jesus está disposto na palavra. E você tem que ter coragem para aprender da palavra, para se ver livre dessa clonagem artificial, para viver a sinceridade do Evangelho de Jesus, para viver o poder libertador dele. Porque, do contrário, você vai se transformando num ser, como eu disse, na presença de Deus, mas vai se endiabrando, arrogante, sem sentimento, se achando melhor que os demais, porque você conhece algo que os outros não conhecem. Deus não quer que seja assim. Eu quero terminar esse estudo de hoje contando uma história para vocês. Uma história que não fui eu que inventei. Uma história que foi contada por Jesus. E essa história aparece no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. E na minha opinião, meus irmãos, essa história, ela sintetiza todo o espírito da mensagem de Daniel, capítulo 3, que nós lemos hoje. Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Jesus diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em quem? Em si mesmos, e por se considerarem justos, desprezavam quem? Os outros. Como disse Jean-Paul Sartre, o inferno não existe, o inferno são os outros, não é? Como ele dizia. E alguns que demonizavam esses outros por se considerarem justos, a esses Jesus contou uma história. E ele disse assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era o quê? E o fariseu era o quê? Era o homem da religião. O fariseu é o homem da fé. Hoje, para nós, a palavra fariseu, ela é repleta de um significado pejorativo negativo. O fariseu, para nós, é o hipócrita. Nos tempos de Jesus, o fariseu não era o hipócrita. Nos tempos de Jesus, o sonho de toda mãe era que o filho fosse fariseu. Toda mãe ficaria orgulhosa: meu filho é um fariseu. Que maravilha. O fariseu é aquele que ensina a palavra de Deus ao povo. O fariseu é aquele que é o líder religioso. O fariseu poderia ser um padre, um pastor, um guia espiritual, hoje dos nossos dias. O fariseu foi ao templo orar. O fariseu subiu ao templo para o seu momento de devoção. E Jesus continua contando a história. Ele diz aqui o seguinte: foi o fariseu, e o outro era o quê? Publicano. E quem era o publicano? O publicano era o fiscal corrupto do imposto de renda daquele tempo. Era aquele que roubava do povo para o seu próprio enriquecimento. E, claro, não era uma figura muito amada e muito adorada pelo povo. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Porque um homem que é cheio de justiça própria, ele se torna o seu próprio Deus. Ele ora para ele mesmo. Ele ora de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. 2 vezes jejuo por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos, e Jesus disse, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque tudo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você pode repetir comigo essa frase? Todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Essa história que eu contei para vocês aqui, ela é um resumo de tudo isso que eu falei agora, baseado em Daniel capítulo 3. Essa história nos mostra a religião vazia do Espírito de Deus verdadeiro
e o que ela gera no coração do homem. O fariseu ora de si para si, porque para ele não tem nada além de si mesmo. Ele olha para os demais e ele, já totalmente desumanizado, não considera mais o próximo como algo igual a ele. Eu agradeço porque eu não sou como ele. Eu agradeço porque eu sou diferente. Eu agradeço porque eu não sou suscetível às fraquezas dele. Isso porque ele ora de si para si. Bate no peito, sua vida é cheia de liturgia, sua vida é cheia de culto, sua vida é cheia de devoção, sua vida é cheia de evangelho, sua vida é cheia de teologia, sua vida é cheia de conhecimento, sua vida é cheia de prática, sua vida é como a religião de Babilônia. Na hora certa se prostra, na hora certa se adora e faz tudo para poder agradar os demais, porque a vida dele é plástica, a vida dele é artificial, a vida dele é performance, a vida dele é vivida simplesmente para poder impressionar os demais. Agora, aquele que tem consciência da graça de Deus, olha para si e sabe que não pode. Ele diz que o publicano, com a cabecinha baixa, no cantinho dele, diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, sê propício a mim, eu sou pecador. Só isso. Por que eu contei isso para vocês? Porque hoje só há uma pergunta que o Espírito Santo quer fazer para você: diante de quem você quer existir e para quem você vive? Diante de quem você vive? Você é flagrante aos olhos de Deus. Deus conhece você, Deus sonda você, Deus sabe quem você é. Você fariseu que está me vendo, você fariseu que está me assistindo, você publicano que está aqui, você publicano que está desse lado, Deus sabe quem você é. Não há como se esconder daquele que sonda os mistérios do nosso coração. Não há como viver uma religião de brincadeira. Não há como participar de culto, de liturgia vazio. Isso vai te transformando num ser diabolizado, porque você vai assumindo uma carapaça, uma casca de hipocrisia na tua vida, e lá no âmago do seu coração você sabe que você não é nada, que você é vazio, é destituído de tudo. Esse é o espírito arrogante que vai transformando você num ser cheio de justiça própria e vai fazendo com que você se torne um anticristo, cheio de mecanismos legais, cheio de arrogância, cheio de preconceito, cheio de sentimento de justiça própria, insensível, longe de Deus, mas cheio de religião. O Apocalipse fala que esse espírito vai se adensar na história, e isso vai se misturar de uma forma política, isso vai afetar a vida de todos nós, mas isso já existe entre nós, e no coração de muita gente. Diante de quem você quer existir? Quer assumir o Evangelho? Quer assumir a sinceridade de seguir o caminho de Jesus? Isso pode custar muita coisa para você. Isso pode custar para você ser rotulado como sendo fraco. Isso pode custar para você ser rotulado como sendo frouxo. Isso pode custar para você preconceito de pessoas. Isso pode custar para você a perda de prestígio. Isso pode custar para você uma série de prejuízos que aos olhos do mundo são negativos, porque você escolheu seguir o caminho simples do Evangelho de Jesus. O próprio Jesus, historicamente falando, foi vítima da religião dos dias dele. Ou você não sabe que foi um complô religioso que levou Jesus à cruz? É claro que havia um motivo transcendental muito maior, mas historicamente falando e politicamente falando, foi um complô religioso. E a religião dos dias de Jesus era religião errada? Era religião errada? Claro que não. Mas foi um complô religioso que não suportou a sinceridade de uma vida que vivia o Evangelho na simplicidade, que levou Jesus à cruz. Como levou os 3 à fornalha. E como pode levar você em situações difíceis. Mas saiba que se você se posicionar hoje pela sinceridade do Evangelho, e se você viver na graça, você vai voltar para a tua casa justificado. E você vai ter a presença do Filho de Deus andando do teu lado. Porque ele também suportou a cruz por viver a sinceridade do Evangelho. Ele também andou no fogo com aqueles que não se importaram. E a graça coloca no seu coração esse sentimento de segurança. Porque você não tem que jogar para Deus: Senhor, eu sou bonzinho, me liberta. Não foi esse o espírito de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vivo a minha sinceridade com Deus.
Se Ele abrir o meu caminho, se Ele quiser me livrar, Ele pode fazer. Se não, eu confio nele. Eu sei, eu confio nele. Diante de quem você quer viver e existir? Quer viver para os outros ou quer viver para o Senhor? Eu só quero que você responda essa pergunta. Mas responda essa pergunta agora diante do Senhor. Porque eu quero colocar você na presença de Jesus, na oração que eu faço agora nesse momento. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos como nós somos diante da sua face. Não há o que esconder, não há o que fabricar, não há performances, não há máscaras. Nós somos o que nós somos. E nós confessamos que muitas vezes nós te adoramos e nós te buscamos, participamos de cultos artificiais. Muitas vezes o nosso coração se enche de arrogância por sermos seres religiosos, por termos um conhecimento um pouquinho mais avançado ou aprofundado da tua palavra em relação a outros. Enfim, Senhor, o que quer que seja que há dentro de nós que nos transforme em seres arrogantes, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Nós pedimos que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos lave, que o Senhor hoje faça com que haja entre nós o espírito da humildade de Jesus e nos dê coragem de vivermos a simplicidade do Evangelho, ainda que ele custe para nós preconceito, ainda que ele custe para nós perda, ainda que ele custe para nós o sermos rotulados como aqueles que andam na contramão do espírito da nossa sociedade. Mas nos dê força para suportarmos as fornalhas, o fogo da provação. Nos dê o sentimento da sua presença do nosso lado, porque isso é o suficiente para enfrentarmos a provação. Abençoa-nos, Senhor, a nós aqui e a esses meus irmãos amados que estão nos assistindo. Que o teu Espírito esteja nos protegendo e nos preservando para isso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.